Olá, gente. Na última aula, a gente viu o conteúdo da página 98, né, 99, que foi aí vida e reprodução, né? Vimos também a diferença entre mitose e meiose, tá? E agora vamos adentrar na página 104, tá? Com reprodução e o desenvolvimento aí dos animais, tá? A gente vai iniciar com reprodução assexuada e sexuada, né? Vamos ver a diferença aí desses tipos de reprodução, tá? E na página 104, a gente vai começar com essa reprodução assexuada, tá? De modo geral, a reprodução de um organismo vivo, né? Pode ocorrer de forma tanto assexuada como sexuada, né? Há organismos aí que podem se reproduzir de ambas as formas também, tá? A gente vai estudar exemplos de reprodução tanto assexuada e sexuada nos animais, né? As formas de reprodução em outros grupos também de seres vivos, né? Como as bactérias, protozoários, fungos e plantas. A gente vai estudar isso mais adiante. A princípio, a gente vai ver a reprodução assexuada, né? Esta é a forma de reprodução que caracteriza-se pela não participação de gametas, tá? Na reprodução assexuada, o descendente apresenta material genético igual ao do organismo, né, que ele deu origem, tá? E um exemplozinho aqui são as planárias, né? Esse Czinho aqui. Eles podem se reproduzir assexuadamente por ficção, como mostra aí na ilustração que a gente tá vendo aqui, né? O corpo do animal, ele sofre uma divisão transversal, separando-se em duas partes, tá? Cada uma das partes aqui se regenera, né, de maneira independente, originando-se assim dois indivíduos geneticamente semelhantes. Nesse tipo de reprodução, gente, não há troca de material genético, né? Não há troca aí do DNA, porque acontece apenas com o indivíduo. Ele faz a reprodução com ele mesmo, tá? Esse tipo de reprodução se caracteriza aí como a reprodução assexuada, tá? As esponjas do mar também, né? Outro exemplozinho, ó, que o livro traz. Eles podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, né? Como representado na ilustração que a gente pode ver aqui, ó. Aqui tá o indivíduo adulto, existe o brotamento, né, de outra esponja, onde ele se separa e você identifica que não há essa troca de material genético. Por quê? As esponjas são iguais, né? Como se fosse um clone aí, né? Porque não há essa troca de material genético de dois indivíduos, né? Por isso que tem esse tipo de características. Em alguns casos, aí os brotos eles permanecem presos ao indivíduo que ele deu origem, formando assim colônias de esponjas, né? Tanto eles podem ficar unidos, né, iguaizinhos, mas unidos, como eles podem haver a separação. Ó, na superfície externa de um indivíduo forma-se um broto, depois de crescer um pouco o broto ele pode se desprender, né, e fixar o substrato, tá? E ao se desprender ele forma um novo indivíduo igual ao seu de origem, porque não há a troca de material genético nem de DNA, porque ele está se reproduzindo com ele mesmo. Já a reprodução sexuada, gente, nesse tipo de reprodução existem aí a troca de gametas, né, de material genético. Então, consequentemente, essa reprodução é entre dois indivíduos, né? E aqui o exemplo que o livro dá é a reprodução humana, né? Entre um homem e uma mulher, cada um com seu material genético, com seu DNA, né? E quando há esse tipo de reprodução, nascem aí as crianças, né? E aí, como vocês podem ver, as crianças, né, elas não são iguais aos pais. Por quê? Na criança tem o material genético tanto da mãe quanto do pai, tá? Você pode ver que uma criança, né, a filha de dois adultos, elas têm uma semelhança com os pais, mas ela não é igual ao pai. A criança não é igual nem ao pai nem à mãe, ela tem semelhanças, né? Elas se parecem, mas não são iguais, como é o caso aí da reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, ocorre a produção aí de gametas femininos e masculinos, né, que posteriormente se encontram e se unem no processo denominado fecundação, tá? A união dos gametas resulta aí em um zigoto ou célula-ovo, que sofrerá inúmeras divisões por mitose. Lembra que a gente estudou mitose?
e se desenvolverá em um novo indivíduo, né? Como a gente pode ver aqui nesse esquemazinho, tá? Ó, existe o gameta masculino, né, que seria aí o espermatozoide, e o gameta feminino, o ovocito. Eles se unem, né, acontecendo assim a fecundação. Na fecundação passa pela mitose, como vocês podem ver, né, e aí resultando na criança, né. E aqui na página 105 tem uma perguntinha para vocês responderem. O que é preciso para que ocorra a fecundação? Né? Foi o que a gente acabou de ver. Na próxima página, né, na página 106, a gente vai falar um pouquinho agora da fecundação cruzada, né? E autofecundação, como também da fecundação externa ou interna, tá? E o que seria essa fecundação cruzada e autofecundação, né? Uma reprodução sexuada, onde há, né, essa troca aí de DNA, de material genético que a gente acabou de ver, que acontece com dois indivíduos. A união dos gametas masculino e feminino pode ocorrer de duas maneiras, por meio de fecundação cruzada ou por autofecundação. Como assim, né? Quando os gametas masculinos de um indivíduo fecundam os gametas femininos de outro indivíduo, fala-se de fecundação cruzada, né, que ocorre na maioria dos animais vertebrados e em alguns invertebrados também. Entretanto, em algumas espécies, um mesmo indivíduo pode apresentar estruturas produtoras, né, dos dois tipos de gametas, tanto masculino quanto feminino, ou seja, não há indivíduos macho e fêmea, né? Em alguns casos, esses indivíduos eles são chamados de hermafroditas, né? Nessas espécies pode ocorrer a autofecundação, que é a fecundação dos gametas femininos de um indivíduo pelos gametas masculinos do mesmo indivíduo, ou seja, um indivíduo ele apresenta tanto gametas femininos quanto gametas masculinos. Isso aqui seria a autofecundação. Então, fecundação cruzada é quando há gameta feminino e masculino em dois indivíduos diferentes, e autofecundação é quando há gametas femininos e masculinos em um único indivíduo, né? Ele faz ele cede, né? Um indivíduo só cede os dois tipos de gametas, tá? Eventualmente, mesmo em espécies hermafroditas, ocorre fecundação cruzada. Entre as minhocas, por exemplo, né? Todos os indivíduos eles possuem estruturas aí reprodutoras masculinas e femininas, entretanto realizam fecundação cruzada. Quando acasalam, duas minhocas trocam gametas masculinos entre si e ambas têm seus gametas femininos fecundados. Embora as tênias também sejam animais com estruturas reprodutoras masculinas e femininas no mesmo indivíduo, diferentemente das minhocas, né, elas realizam a autofecundação. Já a fecundação externa, né, ou interna, é o encontro dos gametas masculino e feminino, onde pode acontecer no ambiente ou no interior do corpo dos animais, né? Fala-se em fecundação externa quando os gametas são liberados no ambiente, né, onde ocorre assim a fecundação. Por exemplo, os sapos e rãs, que são anfíbios anuros, são animais que realizam esse tipo de fecundação externa, né? Como é que acontece? Em geral, o macho abraça o corpo da fêmea e ambos liberam seus gametas na água, local onde ocorre a fecundação. Os ovos gerados na reprodução possuem um revestimento, né, gelatinoso e são depositados próximo a copos de água, né? Dos ovos eclodem larvas denominadas girinos, onde o girino cresce e sofre aí metamorfose, né, tornando-se aí um indivíduo adulto. Durante a metamorfose, a cauda e as brânquias, né, do animal são reabsorvidas, o animal cresce e as pernas traseiras e dianteiras também são formadas. Então, a fecundação externa é quando tanto o indivíduo masculino e feminino, eles colocam, né, seus gametas numa parte externa, nesse caso aqui, na água, né? E aí esses gametas se encontram e acontece aí a fecundação na água, né? Não precisa estar dentro como é que se diz? Não precisa haver a reprodução aí dos animais, tá?
Já a fecundação interna, os gametas masculinos, eles são depositados no interior do corpo da fêmea, né? Onde ocorre aí a fecundação. A transferência de gametas masculinos pode ocorrer de forma direta ou indireta. Na transferência direta, ocorre a união física, né? Entre os órgãos reprodutivos, acessórios masculinos e os acessórios femininos, né? Já em mamíferos ou cloaca, né? Que são aí em aves e répteis e peixes, os órgãos masculinos são introduzidos no corpo da fêmea, onde deposita aí os gametas femininos. A transferência direta de gametas é observada, né? Por exemplo, em peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, e também em alguns anfíbios e em aves e mamíferos. Já a transferência indireta de gametas, o macho ele libera no ambiente estruturas em forma de bolsa, né, que armazenam os seus gametas. Quando o aparelho reprodutor da fêmea entra em contato com essas bolsas, ocorre aí a transferência dos gametas para o seu interior, né? No acasalamento de algumas espécies, por exemplo, aqui de escorpiões, né, o macho segura a fêmea com seus pedipalpos, né, ficando de frente para ela. Nessa posição, enquanto se movimentam várias vezes para frente e para trás, o macho libera essa bolsa com seus gametas, depois conduz a fêmea até que ela se posicione para a abertura do seu aparelho reprodutor sobre a bolsa, acontecendo assim a transferência indireta de seus gametas, né, como mostra aqui na figura aqui abaixo, na página 107, tá? E aí, no próximo vídeo, para isso não ficar muito longo, a gente vai ver formas de reprodução, né, vantagens e desvantagens, tá? Como também o desenvolvimento desses animais. Ok, gente? E até o próximo vídeo.